Em janeiro, em dezembro, eu voltei, em dezembro de 2011, em janeiro eu fiz uma grande reunião com gerentes lá na CHESF. Mostrei lá que nós tínhamos avançado bastante nos custos da empresa, mas que a gente ia chegar a 2015 e ia perder receita. Aí eu fiz até uma proposta para a gerentada lá, disse, ó, vamos fazer o seguinte, até 2015 a gente ganha a inflação, ou seja, a gente faz ganhos de eficiência na empresa, de sorte a compensar os reajustes salariais e os reajustes de contrato que nós vamos ter. Era o que eu chamava de ganhar a inflação. A gente chegaria em 2015 com 20% a menos no custo da empresa. Porque a gente tinha ainda quase 3 anos pela frente, 12, 13, 14 e metade de 15. 3 anos e meio para ir fazendo o ajuste. Qual foi a novidade para todo mundo nessa história? Foi a tal da medida provisória 579. Por quê? Que as concessões iam acabar, ninguém tinha dúvida nenhuma, porque estava na lei. Que o governo ia decidir o que fazer e estava na mão do poder concedente, ninguém tinha dúvida, porque estava escrito na lei desde 1995. A gente não sabia era como ia ser 2015. A grande surpresa foi a antecipação. E essa antecipação, ela teve um significado, foi uma decisão de governo que tem uma vinculação com a política macro e microeconômica do país. O país vem precisando de novos vetores que possam alavancar o desenvolvimento do país. O governo vem tomando uma série de medidas neste sentido, de desoneração, de retirada de imposto, desoneração da folha de pagamento, a queda na taxa de juros, o aumento do crédito, tudo isso vem sendo feito, mas o mundo não está colaborando para que mantenha um crescimento sustentável no país. Então, o governo, atendendo também reclames da sociedade, disse, não, um outro ponto que podemos trabalhar para ajudar no crescimento da economia é também baixar o custo da energia, que com certeza seria feito lá em 2015, mas que o país pedia urgência em um novo incentivo, um novo vetor que estimulasse o crescimento do país. Entendemos que o governo, então, decidiu que se antecipasse aquele evento de 2015 para 2013, poderia aí, então, dar uma injeção na economia no momento em que o país está a precisar bastante. Então, a única novidade dessa história é a antecipação. Fora isso, nada que foi feito foi fora do que estava escrito há quase 20 anos atrás. Nós estávamos em 2012 e havia sido escrito lá em 1995. Então, a medida provisória consolidou aquilo que seria feito lá em 2005. E ainda mais, a medida provisória o fez rigorosamente como estava previsto na lei. A lei entende que no final da concessão os ativos estão amortizados, portanto, a renovação da concessão ou um novo leilão para um novo operador deve ser feita ao custo de operação e manutenção, mais alguns riscos que você pode ter, e, além disso, com uma margem para o operador que vai cuidar disso. Então, o governo diz, bom, se os investimentos estão amortizados, eu não devo nada. E aqueles que não estão amortizados, eu pago todos eles. E, novamente, houve uma grande confusão aí, porque disse, não, o governo não pagou o que está na contabilidade. Mas a lei não prevê pagar pela contabilidade, não. É tanto que se você tem uma concessão de empresa de ônibus, a concessão vai se acabar, tu deixa os ônibus cair nos pedaços, sem pneu, com motor batido, sem vidro na janela, mas está registrado na contabilidade que tu tem um saldo de R$1 bilhão. O poder concedente vai pagar? Não vai pagar. O que é que diz a lei? A lei diz, no final da concessão,
O governo avalia os ativos remanescentes, não amortizados, e paga, que é um direito do concessionário. Então, a medida provisória não falou em números, mas disse com toda clareza: nós vamos renovar as concessões ao preço de OIM para frente, daqui para frente ao preço de OIM, e os investimentos não amortizados, nós vamos pagar. Agora, vamos calcular esse valor com base em um critério, que aí pode ser questionado, não, foi um critério escolhido, podia ter outro, com base no critério do valor de reposição, é aquele como se a usina eu fosse construir toda de novo, quanto é que eu precisava gastar? Aí 10 bilhões, quanto é que amortizou? 6, então devo 4, toma os 4 aqui. E aí o governo assim fez, é o VNR, assim o governo fez, calculou o valor novo de reposição dos ativos que estavam indo para o novo contrato de concessão, calculou esses ativos, no caso da CHESF, você sabe, deu 7 bilhões e meio, pagou esses ativos, já depositou em janeiro 50% do valor, e o restante vai ser pago em parcelas até o junho de 2015. A primeira parcela já foi depositada. Esse dinheiro, esse parcelamento, ele está sendo corrigido, portanto, a financeira tem um relatório mostrando que o parcelamento para nós foi até melhor do que se tivesse depositado à vista. Então, podemos entender que a indenização foi paga à vista, 7 bilhões e meio. E a receita futura será a receita correspondente ou necessária para que a gente tenha, faça a operação e manutenção do sistema. Assim foi feito, nós fizemos todos os estudos, mostramos que tínhamos que demonstrar para os acionistas que a empresa se sustentava nessas condições, tinha a opção de não fazer a adesão. Vocês sabem que no contexto das estatais, isso não é uma situação, digamos, fácil de você dizer não quero, né? Principalmente a CHESF, que respondeu, isso é importante que todo mundo saiba, a CHESF respondeu por 66% da energia nacional objeto desse desconto de energia. 66% de toda a energia que foi barateada no país, para todos os setores da economia brasileira, tem origem no sistema da CHESF. E aí, demonstramos isso, assinamos os contratos, e a realidade hoje é esta. Qual é a CHESF de hoje? É uma empresa que tem um contrato de 30 anos para fazer a operação e manutenção dos seus 90% dos seus ativos. Então, nós temos uma empresa, que eu estou chamando aí, a empresa virtual de OIM, de exploração, aliás, que vai cuidar desses contratos que assinamos agora, por mais de 30 anos, e tem uma segunda empresa dentro da CHESF que vai cuidar da expansão. Quais são, então, as perspectivas? Eu preferi me estender na retrospectiva, porque as perspectivas, para mim, eu resumo em muito pouco tempo. Tá? O futuro da CHESF, então, se dará a partir da atuação de dois conjuntos, que eu estou chamando dois ambientes, duas empresas virtuais, uma que olha para a expansão e vai receber a receita dos novos contratos. Uma nova usina, uma nova linha, uma participação acionária, é objeto da expansão da companhia. Esse lado, para nós, ficou tranquilíssimo. Por quê? Nós temos 7 bilhões e meio de caixa, fruto das indenizações, 7 bilhões e meio que, pelo ambiente de funding e de financiamento do setor, nós tranquilamente podemos transformar em 15 bilhões, se eu fizer uma alavancagem de 50%. O programa de investimento da CHESF tem os melhores anos, tem se situado em torno de 1,5 bilhão,
Portanto, hoje, nós já temos caixa suficiente para investir por 10 anos.